nós temos aqui algumas técnicas que vão promover o quê, pessoal? De forma geral, detenção de águas, tá? Armazenamento de águas e infiltração das águas. Então, se você for avaliar toda e qualquer técnica LEED, né? Esses dois parâmetros aqui vão estar presentes, muito provavelmente. A não ser que você faça um LEED em cima de uma rocha impermeável, aí o critério de infiltração não vai existir, né? Mas o de armazenamento continuaria existindo. Então, armazenamento e infiltração sempre vai estar presente aí nas técnicas LEED, né? Salvo aí essas exceções de base, impermeável, algo do tipo, certo? O que muda então, pessoal? Comentei do LEED, né? Low Impact Development, ou seja, desenvolvimento de baixo impacto. Por quê? O que muda? Nós trabalhamos com dispositivos mais convencionais, porém, fazendo com que esses dispositivos apresentem outros comportamentos no projeto e na obra. O exemplo disso é pavimento permeável. Então, não é que a gente vai deixar de ter um pavimento para fazer com que a água infiltre. Não, a gente vai ter um pavimento permeável, tá? Então, ao mesmo tempo que tem uma função estrutural do pavimento, que dá base para a passagem dos veículos, ao mesmo tempo, ele promove essa infiltração da água no solo, por isso que é um pavimento permeável. Então, ele vai armazenar esse volume e vai promover também essa infiltração. Esse tipo de solução, pessoal, tem algumas limitações, voltado principalmente à questão estrutural, tá? Então, ele não tem a mesma resistência estrutural do que um pavimento convencional, ok? Ele é mais frágil. E, nesse sentido, ele acaba sendo mais aplicado em áreas de estacionamento, em áreas onde você não tem um trânsito muito elevado, um tráfego muito elevado. Então, ali que ele acaba sendo aplicado, tá? Mas imagine num loteamento, né? Você aplicar essa técnica no estacionamento do loteamento, nos estacionamentos do condomínio, né? Todas aquelas áreas que estariam com asfalto impermeável, dando lugar para esse pavimento permeável, você consegue controlar muito mais a mudança do coeficiente de runoff do loteamento, porque você está com uma solução que vai promover justamente a infiltração, ok? Na mesma linha, pessoal, nós temos aqui as valas de infiltração, né, que nesse caso ainda tem uma função de deter alguns sólidos no processo de filtração natural, né? Por isso tem uma vegetação aqui em cima, uma cama de material orgânico para que essa vegetação cresça, ok? Então, existe um ponto adicional que é filtrar esses sólidos que vêm do escoamento pluvial. Então, escoamento somente com água, né? É em laboratório, né? Porque na obra, na vida real, sempre vai vir uma carga sólida, sedimentos, argila, silt, né? Detritos. Então, sempre vem os sedimentos, uma carga sólida no escoamento. Então, essa carga, ela já é, em partes, né, filtrada já pela própria solução, por essa camada vegetal da solução. Ok? Ao mesmo tempo, ó, que ela pode ou não ter uma declividade longitudinal, então pode ser que ela conduza de forma lenta, né, algum nível de escoamento, ao mesmo tempo que promove também a infiltração, ou pode ser que ela não tenha uma declividade e não promova um escoamento, mas sim só a detenção, armazenamento e infiltração das águas. Tá? Então, essa seria uma vala de infiltração. Aqui nós temos também, pessoal, que nos Estados Unidos é muito comum, micro-reservatórios. Tá? Então, olha só, eu tinha um lote totalmente descampado ali, verde, né? Ou seja, sem edificações. O que chovia nesse lote gerava uma vazão X, por quê? Infiltrava, amortecia e o excedente era X. A partir do momento que eu comprei esse lote, construí uma casa, bom, a minha área verde caiu pela metade ali, tá? Então, o que acontece? Eu vou aumentar
o meu coeficiente de runoff com essa alteração e, com isso, aumentar a vazão de pico. E se eu aumento a vazão de pico de uma casa que está lançando no sistema de drenagem, a casa do lado também aumenta, do lado também aumenta, a rua inteira aumentou o coeficiente de runoff, em decorrência aumentou a vazão de pico, isso vai gerando vazões de pico cada vez maiores e transformando as nossas redes de drenagem cada vez em mais susceptíveis ali a falhas. Tá? Então, qual que é a ideia do microreservatório? Bom, eu tinha uma área aqui verde, agora que eu executei uma casa, eu vou amortecer esse volume de água que está vindo dessa casa, ou seja, do telhado que vai para a calha e desce lá para o microreservatório, ok? E eu vou soltar na minha rede de drenagem, meu sistema de drenagem, uma vazão já amortecida. Ou seja, buscando o impacto zero, que é falado na hidrologia. Então, se você entregava para a jusante uma vazão de X sem a casa, a gente vai buscar, mesmo com a casa, entregar uma vazão ainda de X, para não aumentar, né, a contribuição na nossa rede, do que já tinha naturalmente. Então, essa é a ideia também do micro reservatório, que ele fica enterrado, né, e faz esse trabalho de amortecimento. O próximo aqui, pessoal, é o poço de infiltração. Então, olha só. Aqui nós temos essa estrutura alocada de forma pontual. E como o nome já diz, é até um pouco mais fácil de entender, que ele realmente é um poço que promove a infiltração. Tá? Então, perceba que ele é preenchido com brita, que é um material bastante poroso, bastante drenante. E aí, dependendo do seu projeto, uma área em específico do seu projeto, né, todo o escoamento que é gerado nessa área em específico pode ser, né, escoado, ou seja, pode ser enviado para um poço de infiltração. Esse poço de infiltração vai receber esse volume de água e vai promover a infiltração desse volume de água no solo. Existem algumas limitações? Existem. Por exemplo, de uma forma geral, as técnicas LEED, elas têm uma limitação de área. Então, não dá para trabalhar com uma bacia de 30 km quadrados e achar que eu vou resolver só com LEED, né? Porque não vai. Tá? Então, ela tem uma limitação, né, de trabalho mesmo, né, de eficiência. Tá? São para áreas menores. Agora, outra limitação aqui no caso do poço em específico, né? Se eu tiver o lençol muito elevado, a minha taxa de infiltração tende a ser pequena. Então, isso precisa ser levado em consideração também. Né? Será que essa taxa já atende, não atende? Porque se eu tenho um lençol baixo, eu tenho uma camada para infiltrar essa água ainda grande, né? Porque o que é infiltração? É a água ocupando os espaços vazios do solo. Se eu dou um zoom microscópico no solo, eu vejo as partículas do solo e vejo os vazios. A partir do momento que eu tenho a infiltração, a água ocupou aquele vazio. Né? Até um ponto que eu não tenho mais vazio, que a gente fala que o solo está saturado. Tá? Então, o poço de infiltração trabalha muito bem, assim como a trincheira de infiltração. Né? Vamos pensar num poço no formato de trincheira. Tem a mesma função, amortecer e infiltrar. Só que a gente tem que estar atento com o lençol freático, se a área que a gente está jogando para a trincheira se não é uma área extremamente grande, né? Senão ela não vai ter eficiência mesmo, não vai amortecer quase nada, vai fazer pouco impacto, né? Então, esses aqui são aspectos que a gente tem que estar levando em consideração. Essa trincheira, por exemplo, né, ela tem aqui um formato mesmo de trincheira, por isso do nome, e aí você tem uma faixa linear, principalmente olhando em planta, né? Então, todos os lotes, por exemplo, antes de jogar água para a rede, né, ou seja, para a sarjeta na rua da frente, rua frontal, que vai para a boca coletora e para a rede, pode passar pela trincheira de infiltração. E o excedente jogar ali para a rede. Tá certo? Por exemplo, pessoal, tem um caso aqui, ó, vou mostrar para vocês, que é exatamente isso. Que esses lotes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 8 lotes aqui, eles estão jogando água para a rua aqui na frente, que é essa rua aqui. Só que antes de chegar na rua, tem esse dispositivo aqui, ó,
que está como IT, Infiltration Trench, trincheira de infiltração. Então, a água vem dos lotes, passa pela trincheira de infiltração, que está linear, e depois vai para o final da rua, onde tem um PV aqui, ó. Tá? Então, se eu for olhar o resultado aqui, ó, deixa eu ver se já rodei o cálculo. Já. Se eu for olhar o resultado aqui de diagrama, aqui e aqui, né? Olha só, eu tenho aqui a minha bacia S2.2, que é justamente essa daqui, ó, que está me gerando uma vazão de pico de 14 pés cúbicos, tá? Agora, a trincheira de infiltração está amortecendo tudo isso aqui, ó. E está entregando uma vazão de 8 pés cúbicos, ó. Tá, aqui a unidade está diferente mesmo, né? Tá norte-americana. Mas assim, a vazão, para vocês darem uma olhada, olha só, ela diminui aqui, ó, no mínimo uns 40%, né? No mínimo uns 40%. Certo? Então, vou até fazer uma conta aqui, ó. Vamos pegar aqui 8 por 14. Aqui uns 43% de redução, ó. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma trincheira de infiltração na frente do lote. Então, antes do lote mandar água direto para a rua, ela passa pela trincheira. Na trincheira, ela vai infiltrar. Aí vai ter uma saída da trincheira? Tem. Mas aí a saída já vai estar conduzindo uma vazão aqui, ó, de 8, né? Então, imagine isso aqui, pessoal, numa escala desse condomínio inteiro aqui, ó. Tá? Então, imagine eu tirar todas as trincheiras aqui e fazer o cálculo de novo. A vazão que vai chegar aqui embaixo vai ser muito maior, porque vai ter um fator ali de acúmulo, né? De vazão, de somatória de vazão. Agora, se eu coloco uma trincheira aqui, uma trincheira aqui, uma trincheira aqui, e vou amortecendo e vou infiltrando parte a parte, aí sim, né, pessoal, a gente vai reduzindo essa vazão de pico e gera um impacto bem positivo lá no final.